Oi, aqui é a Hilary e eu sou do grupo que vai falar um pouco sobre conservação acústica e alometria da família Filomedusa. Nesse trabalho, nós buscamos entender um pouco como o tamanho corporal e a frequência dominante evoluem no grupo Burmesteri. Para isso, começamos conhecendo melhor as espécies selecionadas e a sua diversidade e os ambientes onde elas ocorrem. Trabalhamos com 5 espécies do grupo Burmesteri, um conjunto de anuros arborícolas que ocorre principalmente na Mata Atlântica, mas também no Pampa, que é o caso da Irenge. Para enraizar essas análises, utilizamos a P. salvage, que habita no Chaco, como outgroup. Apesar de compartilharem os modos reprodutivos semelhantes, essas espécies vivem em ambientes muito distintos, o que torna o grupo especialmente útil para estudar a variação acústica, o tamanho corporal e a história evolutiva. Entre os anuros, a comunicação acústica é essencial para o reconhecimento e, por consequência, para a reprodução. A frequência dominante, ou FD, como a gente vai chamar aqui, corresponde ao pico de energia do canto e está diretamente relacionada ao tamanho corporal. Por isso, entender a FD é fundamental para investigar como os caracteres acústicos evoluem ao longo da filogenia. A diversificação do grupo como um todo é marcada por eventos de vicariança associadas principalmente à história da Mata Atlântica, segundo Brunis, que é uma das nossas referências na literatura. Um deles é o da P. tetraploidea, uma espécie tetraploide, que apesar da alteração cromossômica mantém padrões acústicos semelhantes à sua espécie irmã diploide, que é a P. distinta. Oi, gente, meu nome é Luana e eu vou falar um pouquinho sobre a nossa tabela média dos parâmetros acústicos. Essa tabela foi construída por meio dos dados referenciados logo abaixo. Então, como podemos observar, existe uma relação inversa entre o comprimento rostroculocal, ou seja, o CRC, e a frequência dominante das espécies selecionadas. Agora, sobre o sinal filogenético. Antes de analisar o sinal filogenético, é importante lembrar por que estamos olhando juntos para o tamanho corporal e a frequência dominante. Estudos como Busoni 2023 mostram que o tamanho do corpo influencia diretamente características acústicas, especialmente a frequência dominante. A relação é a seguinte: corpos maiores tendem a produzir frequências mais baixas porque possuem estruturas vocais maiores. Isso aparece em vários grupos de anuros e também na Filomedusa, onde as espécies maiores apresentam a FD mais baixa. Então, esse padrão estabelecido na literatura nos motivou a testar se o CRC e o FD também são conservados ao longo da filogenia e como esses dois traços evoluem juntos no grupo Burmesteri. Agora, sobre a distribuição geográfica. Este é um mapa de distribuição das espécies que plotamos no R. Ele mostra como o grupo Burmesteri está espalhado pela América do Sul, principalmente ao longo da Mata Atlântica, mas também alcançando o Pampa e o Chaco. Essa distribuição ampla ajuda a entender como o grupo está organizado em diferentes contextos ambientais e onde podem existir áreas de contato entre espécies. É esse panorama geral que fundamenta as perguntas evolutivas que exploramos no trabalho. A partir disso, estruturamos 3 perguntas principais. A primeira: tamanho corporal, CRC, apresenta sinal filogenético forte? Segunda: a frequência dominante apresenta sinal filogenético forte? E a terceira: qual a relação evolutiva entre CRC e FD? Oi, gente, eu sou a Vitória. Eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento de todo esse processo para a gente conseguir descobrir os sinais filogenéticos e a relação entre CRC e o FD. Primeiro, a gente fez o mapa biogeográfico da distribuição das Filomedusa, e a gente consegue ver que a maioria está andando na Mata Atlântica, e algumas espécies, principalmente a espécie que nós utilizamos como grupo externo, ela está mais afastada. E agora a gente tem um pouquinho da nossa filogenia, como ela foi construída. A gente pegou um mapa filogenético inteiro das Filomedusa, que era mais ou menos umas 24 espécies, e a gente fez um recorte nessas 6 espécies, pegando o grupo externo, que é a Filomedusa salvage, e de Baiana até Inherige, onde vocês podem ver aqui, são os grupos, o grupo monofilético que configura o grupo Filomedusa Burmesteri, que eles são mais aparentados. Dentre eles, os mais importantes nesse momento, que a gente vai dar um pouquinho mais de atenção, é o grupo tetraploidea e distinta. Por quê? Porque eles estão hibridizando ainda. Então, é uma separação recente de 2 espécies que antes eram um grupo só, uma espécie só, e agora estão virando 2 por causa da questão de tetraploidismo que a Hilary explicou. E, a partir disso, a gente vai utilizar analisar primeiro os espectrogramas, que é da onde a gente tirou a frequência dominante. Então, acho que a gente pode ouvir um pouquinho o canto da
filomedusa distinta e da filomedusa tetraploideia, para a gente ter uma noção de como é ouvir esses sons para tentar estipular a frequência dominante, não só como números em tabelas. E aí a gente pode tocar um pouquinho. Pouquinho de... E a partir disso, a gente consegue ter um pouquinho dessa noção, né? Porque nos gráficos, na tabela, na verdade, que a gente extraiu, a gente vê que os valores, eles não mudam muito, mas na hora que a gente coloca na filogenia, é possível perceber mais ou menos onde que está a variação. E aí, tendo a filogenia e a distribuição geográfica, a gente consegue estabelecer alguns parâmetros e entender mais ou menos como que essas características estão se dando. Por exemplo, nesse gráfico aqui, nessa filogenia que a gente colocou no R, a gente tem que os ramos da filogenia, eles estão passando por um gradiente de azul mais escuro e azul mais claro, que eles estão representando o CRC. Então, quanto mais clarinho, mais próximo do valor mínimo de corpo que a gente encontrou para a perereca, que é 64. Enquanto que os corpinhos maiores estão mais escuros, que geralmente são esses grupos mais externos, que é mais próximo de 96,6. E aí, a gente consegue perceber algumas coisas. O grupo externo e os grupos que estão mais longe do grupo irmão, tetraploideia e distinta, eles têm a cor mais escura nos seus ramos, ou seja, eles são maiores. Enquanto que distinta e tetraploideia, eles têm corpos menores. Então, dá para perceber que esses grupos ainda estão muito próximos morfologicamente, e muito provavelmente por isso que eles ainda estão hibridizando, dentre outras questões. Ao mesmo tempo, a gente tem a frequência dominante do canto, que, como foi explicado, ela é o nível de maior energia dentro do canto, né, da harmonia do canto, que esses animaizinhos fazem para tentar fazer o cortejo e conseguir se reproduzir. Então, a gente também tem uma semelhança nos grupos que são irmãos, mas aí a gente já consegue ver algumas diferenças. Então, enquanto que o corpo, ele vai para os grupos externos, ele é um corpo maior, e depois eu dei até um tapa na minha mão, e ele vai ficando um pouco mais claro, na questão do canto, ele vai no valor inverso. Então, a gente vai ter a frequência mais baixa para os grupos externos e a frequência mais alta cada vez mais para os grupos irmãos. Então, a gente tem em azul a filomedusa salvage, burmeister e baiana. Então, eles têm a frequência menor. E os grupos tetraploideia e rerige, eles são mais próximos por ter a frequência mais alta. Só que o distinta, ele tem uma frequência muito parecida, só que um pouco mais baixa em relação aos grupos exteriores. Então, eles são um pouquinho mais próximos, mas tem uma certa variação. E aí, eles estão indo em caminhos opostos. Quanto maior o corpo, menor é a frequência do canto. O que a gente consegue extrair a partir disso? A gente também tem o sinal filogenético. Então, fazendo o cálculo do sinal filogenético, o valor de K, no R também, a gente consegue ter essa noção de que os dois eles estão acima de 1. Então, a gente tem 1,32 para o CRC e 1,59 para a frequência dominante. Então, a gente tem que essas duas características, elas são bem conservadas geneticamente dentro dos grupos, mas a gente consegue perceber que esses caracteres eles estão indo em sinais inversamente proporcionais quando a gente coloca ambos na mesma filogenia, né, de otimização. Creio que seja isso. Agora o que nos resta é responder objetivamente as perguntas de investigação. Então, de fato, o CRC possui um sinal filogenético forte, refletindo a estabilidade morfológica. A frequência dominante também exibe um sinal filogenético significativo, reforçando os estudos que mostram a estabilidade dos padrões espectrais. E, por fim, a relação entre os dois traços é coerente com o padrão alométrico e reforça a ideia que a evolução do canto é limitada pela morfologia, assim como a Vicky falou. Esses padrões se encaixam nos processos de vicariância da Mata Atlântica e ajudam a interpretar os episódios de hibridização que a Vicky comentou agora há pouco. Esses resultados eles mostram que os traços acústicos e morfológicos não evoluem isoladamente, mas como partes de um mesmo processo histórico que molda e conecta todas as linhagens do grupo. Por fim, isso é tudo. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Muito obrigada e até. Obrigada, gente.